Jim Collins, ele vai dizer que existem 2 tipos de liderança. O primeiro é um líder de nível 5. Ele nomeia esse líder como líder de nível 5. E o que se trata o líder de nível 5? É o líder que muitas vezes tem ausência do ego. É um líder que ele não está preocupado se as pessoas vão ficar bajulando ele, enfim. O que importa para esse líder são os resultados. Ele não está muito preocupado em bajulação, em pessoas falando que ele é bom. É um líder muito bem resolvido, vamos dizer. Lembra em alguns episódios que a gente comenta sobre a importância do líder trabalhar o lado de dentro dele, que se ele não trabalha o lado de dentro, muito dificilmente ele fará a transformação do lado de fora. Então, Jim Collins, ele vai apresentar para a gente o líder de nível 5. É esse líder que ele está preocupado em colocar as pessoas certas no lugar certo, ele está preocupado em realmente trazer os resultados, que é o que realmente importa, seja para o negócio, seja para o departamento, seja para uma comunidade que esse líder está servindo. Então, ele não se preocupa muito com questões que envolvem um pouco o ego. Tá? Basicamente, que o Jim Collins, ele quer dizer com a liderança do nível 5. É sobre isso, eu ainda vou trazer um episódio explorando um pouco mais essa questão do nível 5. Então ele vai diferenciar uma equipe que realmente funciona com um líder de nível 5 mais uma equipe executiva com outro tipo de líder, que ele chama de um gênio com 1000 auxiliares. Então ele vai falar que existem essas duas diferenças. O líder de nível 5 mais uma equipe executiva, que ele estrutura, ele forma líderes, ele forma novas pessoas, e tem o outro tipo de líder, que ele compara, que é um gênio com 1000 auxiliares. Às vezes a pessoa que coloca um monte de gente ao redor dele, mas na verdade ele nem precisaria dessa quantidade de pessoas. Ele chama de uma liderança inferior à liderança do nível 5. E esse líder, que é o gênio, né, o que se acha o gênio com 1000 auxiliares, é, são aqueles líderes que colocam pessoas muitas vezes ali para bajular ele, para ele dizer que ele é chefe, né? Então, o Jim Collins ele faz de uma forma muito clara essa separação. E qual é o conceito do líder de nível 5? Uma vez que a gente já entende esses dois modelos, o líder de nível 5 mais equipe executiva com um gênio com 1000 auxiliares, a primeira diferença que tem é que o líder de nível 5 ele se preocupa com primeiro quem. Não importa o projeto, ele se preocupa com as pessoas. Primeiro quem? Cara, quem que eu vou colocar dentro do barco? Essa é a grande preocupação do líder de nível 5, porque ele sabe da importância que são pessoas dentro de um time. Ele não está preocupado em colocar quantidade de pessoas ou pessoas para bajular ele. Ele está preocupado em colocar as pessoas certas no lugar certo. Então, o conceito dele é primeiro quem? O líder de nível 5 ele tem esse conceito muito claro. Cara, primeiro quem? Quem são as pessoas que eu vou colocar? E antes da gente continuar aqui, líder, por favor, compartilha com todo mundo aí que você conhece, para suas listas. Se você ainda não segue aqui o podcast, tem um botãozinho aí seguir, aperta o botão seguir e ativa o sininho, que a gente sempre está trazendo novidades aqui para fortalecer o seu crescimento aí como líder, tá bom? E hoje nós estamos falando desse tema, né? Como ser um líder de sucesso com esses conceitos de Jim Collins. Então, o líder, o verdadeiro líder de nível 5, ele entende que o primeiro quem importa são colocar as pessoas certas no lugar certo e montar uma equipe executiva superior. E só depois que ele pensa no o quê. Então, não importa qual seja o projeto, segundo a teoria de Jim Collins, tá? Não importa quem esteja no projeto, se você estiver com as pessoas certas, pode ser o projeto A, o projeto B, o projeto C, o projeto D, o projeto vai vingar. Só que para isso precisa ter um líder puro nesse sentido, né? Essa pureza de não se envolver com as questões do ego, de, cara, esquecer, né? Derrubar tudo isso. E ele tá preocupado apenas e somente com os resultados, com o crescimento das pessoas, porque ele sabe que se ele tiver com as pessoas certas no lugar certo, se ele se preocupar primeiro com quem, o resultado dele é uma consequência de tudo isso.
Então não é muito sobre ele, não é muito sobre eu sou o cara ou eu vou fazer e acontecer, sou eu que faço as coisas acontecerem. Não, grandes líderes não estão preocupados com isso. Grandes líderes estão preocupados com os resultados que ele vai colher. E ele entende que saber quem ele coloca do lado dele é uma das coisas mais importantes. E é muito comum nós assistirmos líderes negligenciando essa parte de fazer uma boa escolha das pessoas que estão ao redor dele, das pessoas que ele seleciona para correr a jornada junto com ele. Então, o Jim Collins ele traz isso de uma forma muito clara. Eu acho muito interessante que ele explora isso com muita frequência, onde ele fala que o primeiro quem é fundamental. Só depois o que, uma vez com as pessoas certas em cada lugar, fica muito mais simples você levar e conduzir as pessoas ao caminho da excelência. E o seu projeto, sua área, onde você lidera, você levar à excelência. Por quê? Porque com as pessoas certas, com as pessoas com a mentalidade, principalmente, né, a mentalidade correta, uma mentalidade de crescimento, de visão, fica mais simples você negociar as reuniões, você implantar novas sugestões, novas ideias, desde que você também seja ausente de convicções, desde que você permita também que as pessoas coloquem os pontos de vista delas e você escute essas pessoas. Porque você pode até colocar boas pessoas ao seu lado, mas se você não tem ausência do ego, se você não permite que as pessoas discordem de você, não permita que as pessoas coloquem um outro ponto de vista, só o seu ponto de vista é válido, é muito provável que as pessoas certas elas não vão ficar contigo, cara. Essa é a realidade. E aí ele faz a comparação com o gênio de 1000 auxiliares. O que, que ele quer dizer com gênio de 1000 auxiliares? O gênio de 1000 auxiliares, muitas vezes, é um líder que ele chama de líder de nível 4, que é até um bom gestor, é uma pessoa que tem uma boa visão, que coloca as coisas em prática. Só que ele é um gênio solitário, porque ele tem a visão, ele até coloca essa visão, ele até consegue, mas ele contrata pessoas para ser auxiliares dele. E não contrata pessoas ou forma pessoas para serem pares dele. E aí ele estabelece primeiro o que ele fala, olha, eu tenho uma visão, é para cá. E depois ele coloca um monte de auxiliares para ajudar ele a concluir essa visão. Qual que é o problema disso? O problema disso é que ele não forma novas lideranças. Ele é até um bom gestor, talvez ele até coloque bons projetos em prática, mas ele não é um bom formador de pessoas. Ele não é uma pessoa que forma novos executivos. O líder de nível 5 ele forma novos executivos. Ele forma novas pessoas que se tornarão grandes líderes, grandes referências. Já um gênio com 1000 auxiliares é o cara que estabelece uma visão, estabelece ah, algo para seguir, algo para conduzir, só que ele traz pessoas para serem auxiliares dele. Ele não permite que essas pessoas cresçam a ponto de talvez até se tornar melhores que ele. Por quê? Porque o líder de nível 4, talvez em um dado momento, o ego fale mais alto. Então ele quer auxiliares, ele não quer formar novos líderes. E aí eu deixo uma reflexão nesse aprendizado nosso aqui, líder. Qual tipo de líder que você é hoje? Você é o líder de nível 5, que tem ausência do ego, forma novos executivos, forma pessoas para se tornarem grandes referências aí ao seu lado? Ou você é o líder de nível 4, que às vezes é o gênio solitário, né? O gênio que coloca a sua visão, até consegue colocar em prática muitas coisas, mas não forma líderes, não forma referências, não forma pessoas que vão ser seus aliados, né? Pessoas de grande crescimento do seu lado. Qual desses você se identificou mais hoje? E como você poderia se tornar um líder de nível 5 caso você não tenha se identificado aí com o nível 5, você tenha se identificado mais com o nível 4, tá bom? Deixa aqui nos comentários, por favor, compartilha essa mensagem, essa informação com mais líderes, né? Vamos formar mais líderes aqui nesse nosso país, no Brasilzão, e eu conto com a sua ajuda para a gente levar isso cada vez mais adiante, tá? Se de uma certa forma você entendeu que agregou valor para você, essa informação que eu te passei, a forma que
eu peço gentilmente aí para você retribuir, é só deixar 5 estrelas aqui no Spotify, lá na parte superior tem um campo lá onde você consegue avaliar o podcast, deixando 5 estrelas para a gente continua firme com a nossa missão, que é chegar esse material em muito mais pessoas, tá bom? Deixa aqui nos comentários, líder, qual foi sua opinião e compartilha com todo mundo aí da sua lista que você acredita que faça sentido essa mensagem. Aguardo você no próximo episódio. Até lá, líder. Tchau, tchau.